você vai verificar agora. Você vai ouvir um relato magnífico, maravilhoso do que a palavra ou o verbo faz na vida da pessoa, quando o verbo vem do alto, quando a palavra vem de Deus. Quando a palavra é Deus, ela chega dentro do nosso peito e faz uma lavagem completa e total, muda a nossa vida, transforma a nossa vida em uma nova vida. Vamos ouvir esse relato. Eu vim de uma família totalmente conturbada. A minha mãe, ela, quando ficou grávida de mim, ela simplesmente não desejava, justamente por eu ter sido fruto de uma aventura. Então não existia um relacionamento, um casamento, uma base familiar. Então ali, quando ela soube que estava grávida de mim, ela tentou fazer um aborto. E ali ela fez todo o procedimento que foi pedido para fazer e achando ela que tinha ficado livre daquele problema. Então dali para frente, com 7 meses mais ou menos de gravidez, 7 para 8 meses eu nasci. E nasci uma criança muito doente, uma criança defeituosa, uma criança com as mãos para dentro, os pés para dentro, e dentro de uma família que não tinha estrutura nenhuma. E dali para frente foi todo marcado de um sofrimento a minha infância. Porque eu era uma criança muito doente, em virtude dos problemas que ela fez, né, durante a gravidez, das atitudes dela, e por não ter sido desejada. Então, ela era uma pessoa muito nervosa, muito irritada, porque ela achava que eu tinha vindo no mundo para trazer sofrimento para ela, para fazer com que ela viesse sofrer, em virtude dela ser uma mãe solteira. Aos 2 anos de idade, eu já tinha muitas convulsões. Então, dali, eu já tinha problemas espirituais também. Por quê? Aos 2 anos de idade, devido a todas as doenças que eu tinha, ela frequentava, né, casa de encostos, e ela me levou. Na ingenuidade espiritual, achando que ela me oferecendo, eu ia ter uma vida melhor. Né? Só que mal ela sabia que aos 2 anos de idade eu já recebia determinadas entidades e já consultava as pessoas. Então eu já era uma criança marcada, vamos assim dizer, por uma maldição. Então ali as pessoas vinham falar comigo, mal eu sabia falar, mas ali quando eu estava com aquelas entidades eu sabia consultá-las, eu sabia ajudá-las, eu sabia fazer tudo aquilo que era pedido. Quando eu ia tentar dormir, eu ouvia me chamar. Então eu tinha muito medo de ficar no escuro. Eu tinha uma pessoa que eu falava que era meu amiguinho imaginário, então ali eu ficava conversando a noite toda, sentada, como se tivesse várias crianças falando comigo. Então as pessoas não viam, mas eu via. E assim, a minha parte da infância foi marcada dessa maneira, onde eu já muito nova, muito criança, eu sabia que a felicidade e a estrutura assim, e a estrutura de ser feliz eu não tinha, porque é muito difícil a gente lembrar, porque ser criança é a fase melhor da vida de uma pessoa. É onde ali ela vai ter os sonhos dela, onde ela vai lutar, crescer para conseguir almejar. Então ela é a base. E eu não tinha isso. Eu sabia que minha mãe, embora ela tentasse me amar, mas era um amor assim que não existia. Né? Era um amor que ela me batia ao ponto assim de tirar sangue mesmo. E ela sempre falava que ela me odiava com palavras muito fortes e me culpava, né, pela vida que ela não tinha, na verdade. Por tudo aquilo que ela sonhava, ela não tinha. Então eu sabia que eu era o motivo do sofrimento dela. Então por mais que eu tentasse agradá-la com carinho, com um beijo, não era o suficiente. Porque eu sabia que ela me culpava por tudo. Ao ponto dela tentar se matar com inseticida e me dar também esse veneno. E pelo cheiro muito forte, eu não quis tomar. E somente ela tomou. E ela passou muito mal. E ali eu pedi socorro, tal, para muito criança. Eu devia ter ali uns 4, 5 anos, era muito pequena.
E ali eu sabia que ela queria se matar para se livrar de mim e dos problemas que ela tinha em virtude disso. Então eu não esperava nada mais assim na minha vida. E o meu caminho foi seguir essas entidades, porque eu achava que eu tendo uma religião, eu tendo ali vários espíritos, o qual ali eu recebia, eu estaria ali fazendo algo de bom para as pessoas. Eu ouvia vozes, ouvia vulto, mas eu não via coisas simples, eu via realmente, eu via espíritos, né, vir falar comigo, sorrir de alguma coisa que acontecia de errado comigo. Se eu fosse comer um doce, eu tinha que primeiro dar para aquele espírito, para que ele não viesse judiar de mim. Então ali eu era escrava deles, né? Achando que eu servindo eles, eu ia conseguir ser feliz, enfim. Aos 12 anos foi quando eu me aprofundei mais ainda no mundo espiritual. Então ali eu já ficava na casa dos encostos para estar ali trabalhando. E embora aos 2 anos já tinha sido oferecido, lá atrás na gravidez da minha mãe, quando ela ficou sabendo que não tinha dado êxito o aborto que ela tinha feito, ali ela me ofereceu para uma determinada entidade. Então, dali, eu já tinha um determinado espírito que ia estar me guiando e me seguindo. Então, ali foi quando eu comecei a ir nas matas, ir nas cachoeiras, ir nas encruzilhadas, nos cemitérios, entregar todo e qualquer tipo de ritual. Poderia ser desde flores à matança de animais. Então, ali, cada vez mais, eu ia me oferecendo a minha vida para servi-los, né? E ao mesmo tempo, o que eu tinha de troca, né? Se eu estava fazendo algo, eu teria que ter algo em troca, e eu não tinha. Essa troca, na verdade, eram mais perturbações, eram mais doenças, já era vícios. Eu já era uma pessoa que eu atraía homens de mais idade olhando para mim. Então eu comecei a namorar muito cedo. Então eu tinha vários namorados, muitos namorados. Eu não me preocupava que tipo seria. Se eu falasse que eu queria aquele, é aquele que ia ser. Então eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei ao ponto de ter 26 namorados. Então, ao atender as pessoas, eu via que quando elas pediam, e ali eu fazia a entrega que era pedido por aquele espírito, elas conseguiam o que elas queriam. Aí o que aconteceu? Eu vi qual era o caminho. Então eu vou fazer a mesma coisa e vou conseguir ter o que elas têm. Ali eu não medi esforços na compra, na qualidade do produto, naquilo que ia ser entregue, no local. Quanto mais difícil fosse o local, melhor ainda, porque ali mostrava que eu estava fazendo o meu melhor para aquela entidade. Só que na minha vida era o contrário, eu tinha o pior, porque eu não tinha o que comer. Eu poderia, naquela noite, entregar numa encruzilhada um bife, né, um filé mignon, e na minha casa não tinha nenhum ovo para comer. Um parente meu, muito querido, ele, naquelas rodas dos rituais que eu fazia, eu fiquei sabendo que ele ia falecer, com uma doença muito séria. E aquilo, eu fiquei muito triste, porque eu não podia nada fazer para ajudá-lo. Em 6 meses foi exatamente isso. Essa pessoa ficou doente e ela veio a falecer de uma doença muito grave em que os médicos não conseguiram resolver com a medicina. Então ali eu já foi assim, vamos dizer, meu primeiro choque, ao ponto de eu falar, poxa, né, eu não pude fazer nada para ajudar essa pessoa. Por quê? Então ali eu comecei a questionar, e ali foi mais ainda meu fundo de poço. Porque quando você entra nesse mundo, nesse lado, você não pode questionar. Você tem que fazer, você tem que servir, você tem que ser o escravo realmente, mas você não pode questionar. E aí ali eu comecei a questionar. Então, o que eu tinha de perturbação foi ficando mais crescente, foi ficando pior.
porque a minha vida física também começou mais ainda a se abater, que eu já não tinha uma saúde boa, já era fragilizada na parte da minha saúde, e ali eu fui ficando pior, ao ponto de realmente chegar nos médicos, os médicos não saber o que eu tinha, e as próprias entidades falavam assim: você nunca vai ser mãe, você nunca vai casar. Por quê? Porque você é destinada a servir, mas casar você nunca vai casar, você nunca vai constituir uma família. E um tio meu, ele já estava frequentando na Universal. E ele tentava falar para mim, mas eu não aceitava. Porque por mais que eu não tinha nada, por mais que eu fosse todo aquele sofrimento, existia dentro de mim a palavra orgulho. Então eu era orgulhosa daquilo que eu não tinha. Eu tinha também muito preconceito, né? Eu não aceitava tudo aquilo que o Bispo Macedo falava, que aquilo não era anjos de luzes, né? Que aquilo não era de Deus. Imagina, eu vivia a minha vida servindo, então eu não queria acreditar. Que imagina que aqueles guias que eu servia com tanto empenho, com tanto carinho, não eram de Deus, não eram das luzes. Então aquilo para mim me dava muita raiva, eu tinha muito ódio dele. Então meu tio, mesmo ele tentando levar para a igreja, me convidando, e mesmo vendo todo o fracasso e sofrimento da minha vida, eu falava: não, lá eu nunca vou pôr meus pés, eu odeio aquele homem. Imagina, ele nunca me fez nada, mas eu acreditava que tudo aquilo que ele falava não era verdade. Que tudo aquilo que era ensinado e passado para que abrisse os olhos da pessoa, imagina, aquilo não era verdade para mim. Então, houve um momento, né, que ali conta fatos no argumento. Então, meu tio, ele chegou para mim e ele falou: olha a sua vida. Né? Olha, para e pensa, esquece Bispo Macedo, olha para você agora, olha como que é a sua vida, olha como é a sua família, olha como você tem família, você é feliz, olha quantos anos você tem, olha o que você já passou na sua vida. Então naquele momento, houve um momento que eu parei para pensar. Né? E nesse dia que o meu tio falou comigo, houve um fato. Foi o último ritual que eu fiz. Então, quando eu fiz aquele ritual, que era de madrugada, quando acabou o ritual, eu estava com muita febre. E eu olhei para o céu, e o céu estava muito estrelado. E eu lembrei que meu tio tinha falado comigo de dia, eu lembrei das palavras dele. E eu falei: realmente, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu pensei assim: bom, se bem não fizer, mal também não vai fazer, porque minha vida já está tão destruída, eu vou lá. E aí eu fui numa sexta-feira, e como algumas pessoas até falam, foi muito difícil de eu encontrar, e eu encontrei. Então, quando eu cheguei nessa sexta-feira, diferente de muitas pessoas que às vezes demoram anos para se libertar, eu cheguei ali, eu senti que existia algo diferente, que não era mais só meu tio falando, não era só um pastor falando comigo, era algo dentro de mim. Era como se ali Deus estivesse de braços abertos, me esperando, sabe? E quando eu cheguei ali, o homem de Deus que estava naquele altar, ele só falou uma coisa, que é o que marcou minha vida. Ele falou assim: existe uma pessoa que te ama mesmo antes de você existir e que te escolheu. Você hoje está aqui porque você foi escolhida por essa pessoa e ele deu a vida por você, né? E ele falou: por isso que essa cruz está vazia. Naquele momento eu parei. É como se não existisse mais ninguém ao meu redor. A igreja estava cheia, lotada, não tinha lugar mais para sentar. Mas ali é como se eu estivesse vazio. Era algo que estava acontecendo dentro de mim. Então, naquele momento, quando ele falou aquilo, e ele ainda falou assim: essa pessoa deu a vida por você. É justo, é certo você virar as costas para a pessoa que mais te ama? E naquele momento eu falei: se o Senhor existe,
o Senhor realmente está falando comigo, se não foi meu tio que falou com esse homem, e que ele está falando porque meu tio contou para ele, é hoje. Vai ter que haver uma diferença, uma mudança na minha vida, é hoje. E naquele momento eu só me lembro dessas frases que eu falei, e ali eu manifestei com todos os espíritos que eu tinha legiões. Então quando eu voltei, o meu organismo, o meu corpo, as minhas costas, eu senti ela leve. Eu senti que o meu organismo estava diferente. Não era só dentro, era físico também. Isso foi numa sexta. E aí eu fui embora para casa e eu consegui dormir. Assim, eu lembro até o sonho que eu tive, porque era muito forte. Você não conseguir dormir. E ao acordar, eu olhava para o céu e falava assim, meu Deus, o Senhor existe. Né? Houve algo diferente na minha vida. E era notório. Todo mundo que olhasse para mim via que tinha alguma coisa diferente. E ali eu falei, eu não vou mais servir, eu só vou ter esse Deus, eu quero saber como fazer, o que eu tenho que fazer, como agradar. Poxa, eu vivi tantos anos entristecendo a pessoa que mais me ama. Então ali, naquele momento, houve uma libertação na minha vida. Houve aqueles espíritos saíram de mim, não tinha mais lugar para eles. E quando eu fui no domingo para a igreja, porque aí eu estava sedenta, eu queria mais, eu queria conhecer, eu queria uma Bíblia, eu queria entender, eu queria cantar, as coisas mais simples que a igreja deve ter, de cantar, de bater palma, eu queria aprender, eu queria saber fazer aquilo. E no domingo, quando eu cheguei, ali só tinha um lugar vazio do meu lado, quem sentou foi um rapaz. E aí eu falei assim, eu queria tanto fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, que era se batizar. E ele falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, olha, eu não sei muito bem, mas eu sei que se eu fizer aquilo eu vou agradar a Deus. E é isso que eu quero. Eu quero poder agradar a Deus, assim como o filho agrada seu pai, eu quero fazer isso. E ali eu já me batizei. Então, ali houve uma entrega. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Esse rapaz, ele hoje é o meu marido. A gente começou a perseverar, a gente ia nas reuniões, tudo aquilo que o homem de Deus falava, inclusive o bispo Macedo, que eu tanto odiava, ali eu colocava em prática. Ele falava, os pastores, os homens de Deus ali no altar, tudo aquilo que eles falavam para a gente fazer, olha, faz assim, né? Leia a Bíblia, jejua, faça a sua parte, ali eu fazia. Então, eu comecei junto com ele, de mãos dadas, a perseverar. Então, começamos a namorar, só que agora um namoro diferente, não um namoro como era no passado, era um namoro ali voltado a quem? Na presença de Deus. Então, ali nós começamos a namorar, noivamos, casamos. Então, para quem não tinha família e não podia ter filhos, hoje eu tenho 2 lindos filhos, tenho uma família constituída, tenho base sólida, além da base que a gente fala espiritual, mas também na nossa parte amorosa, né? Na base familiar nós temos. Meus 2 filhos estão na presença de Deus. Antes que eu tive que 26 homens, 26 namorados, eu sou mulher de um homem só. Esse homem é o que me basta, é o que me completa, né? É o que me ama. Tudo aquilo que outrora eu sonhei, Deus me deu. E todas essas conquistas, tudo isso que eu tive, eu atribuo às 2 coisas mais importantes da minha vida. Que uma foi a libertação e a outra o Espírito Santo. Sem Ele, eu não poderia ser feliz. Sem ter o Espírito Santo, eu não poderia ter as conquistas que eu tenho hoje. Sem ter o Espírito Santo, eu não poderia sorrir. Eu não poderia estar hoje aqui, que com certeza eu não estaria aqui. Sem ter o Espírito Santo, eu não existiria. A minha vida que Deus me deu, a Ele pertence. Então, ter o Espírito Santo, para mim, é a base de tudo. É a minha felicidade, é a minha maior conquista. A Gislene, sem o Espírito Santo, ela não existe. Ela não é nada. Pois é, Gislene, você
é como eu também, como todos os que receberam o Espírito de Deus. O Espírito do Altíssimo encarnou em você, como também encarnou em mim. E por isso a gente tem uma vida distinta, uma vida diferente da vida dos outros. Por isso nós temos a paz. O Verbo, a palavra, o Espírito do Verbo, o Espírito da palavra encarnou em nós, porque nós deixamos, porque nós abrimos o coração, nós nos entregamos, nós nos deixamos ser possuídos por Ele. Viu, Gislene? Parabéns para você. É pena que muitas Gislenes estão sofrendo por aí, estão fazendo penitências, estão fazendo rituais pelas madrugadas, estão entregando seus sacrifícios nas matas virgens, nas cachoeiras, nos cemitérios. Coitados, não é? A gente fica com o coração pequenininho por saber que existe uma outra vida aqui neste mundo, mas que essas pessoas não conhecem.